cuestión, no dejemos, ¿no?, de problematizar los procesos que acaban configurando este paisaje. Es más bien aquello como en España decimos un aviso para navegantes. La segunda cuestión para el compañero que hace el tema de los grafitis, etcétera, yo quisiera, quizás veo que usas, ¿no?, el concepto espacio urbano. En este caso, quizás la noción territorio te ayudaría, puesto que hay una, verdaderamente, a mi entender, y por hasta allí donde conozco el tema, ¿no?, para nosotros hay una noción muy territorializadora en el sentido propio en la expresión del arte urbano, ¿no?, en la voluntad de crear espacios de identificación y de apropiación. Y en este sentido quizás territorio es a veces aquí más apropiado que espacio. Mariana, el tema de la violencia, que es una plaga que en España, como bien sabes, tiene a nosotros nos ha ayudado mucho el territorializar el dato, y nos ha ayudado no solo para la comprensión, sino sobre todo para las políticas, en el sentido de que obviamente no es solo una cuestión de estructura social o de desigualdad, ni aún menos de desigualdad en términos de etnia, ¿no?, sino también una cuestión de segregación. Y entonces cuando somos capaces de cartografiar el fenómeno, pues entendemos más, y sobre todo, por ejemplo, para el tema de las políticas, podemos pensar en las políticas de vivienda, refugio, ¿no?, que se han extendido tanto, ¿no?, esta posibilidad, digamos, de sacar de que la persona que sufre la agresión pueda salir del núcleo familiar sin perder además el contacto con la comunidad, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una vía que yo diría que es interesante, y acabo muy rápidamente sobre el tema del análisis político de las líneas ferroviarias. Yo llamaría la atención sobre el tema, ya que hacemos geopolítica, digamos, hagámosla también en términos sociales, ¿no? Para nosotros la recuperación, y no solo para nosotros, ¿no?, la recuperación de las líneas ferroviarias de gran recorrido en China, el TGV en Francia, el Amtrak en Estados Unidos, el AVE en España, ha sido hasta cierto punto una forma también de discriminar población por tráfico ferroviario, concentrando la inversión en obra pública en los recorridos de larga distancia que usa sobre todo una fracción de la población, y en cambio, digamos, postergando inversiones en transporte regional y en transporte metropolitano que usa más bien otra parte de la población. Y ya que hablamos, ¿no?, de geopolítica de la ferrovía, yo no dejaría este aspecto fuera. Bom dia. Não quero ser repetitivo, mas não posso deixar de dizer que também eu gostei muito de todas as apresentações e aprendi com elas. Isso é importante, aprendi com elas. E queria fazer um comentário geral e colocar 3 perguntas. O comentário geral é muito próximo do que disse o Oriol, que é: nós trabalhamos com conceitos e temos que ser muito claros em relação aos conceitos que utilizamos. O conceito, não existe uma teoria da paisagem, e o conceito da paisagem é muito polissémico e muito ambíguo. E percebeu-se pelas apresentações que utilizaram o conceito de paisagem que, na verdade, o conceito que estavam a utilizar não era exatamente o mesmo. Isso não é um problema, mas eu, como leitor, preciso de saber qual é o conceito de paisagem que está a ser utilizado. Portanto, aí eu penso que tem que haver um esforço adicional para esclarecer que tipo de conceito estou a associar ao termo paisagem, porque isso é importante para perceber a relação entre esse conceito, o termo associado ao conceito e a análise que eu vou desenvolver. Bom, é uma questão genérica. Tinha tenho uma pergunta para o Lucas. Eu peço desculpa, mas
o último slide com a bibliografia, a letra era muito pequenina e eu não consegui ler. Não, Lucas, sim, claro. A letra era muito pequena e eu não consegui ler, mas aqui sim, ao contrário da paisagem, existe uma teoria contestável, como qualquer teoria, mas existem até várias. Existem teorias sobre a transição socioecológica. E o que me parece é que a teoria dos sistemas é demasiado ampla para aquilo que está em causa. Portanto, não é bem uma questão, talvez uma sugestão que é analisar a produção teórica sobre transições socioecológicas e tentar entender se essa produção científica é mais apropriada ao estudo do que a teoria dos sistemas, que do meu ponto de vista é extremamente genérica. É uma sugestão. Em relação ao Luís, peço desculpa, estava a olhar ao contrário. Em Portugal, nós não temos a palavra pichação, não temos isso. Utilizamos dois termos. Utilizamos grafite, como vocês, e os grafites são desenhos, e utilizamos tags, que é em inglês, não é? Tags são assinaturas, também em Espanha. E isto levanta o problema do Ariol. É que, ao contrário dos grafites, os tags são uma forma de controle territorial de um grupo contra outro grupo. Então, isto significa que, se o mesmo acontecer no Rio de Janeiro, nós não podemos estabelecer uma relação linear entre pichação, insurgência, subversão, etc. Não é? Porque, na verdade, aquilo que é inscrito nas paredes tem um significado completamente diferente. E, de certa forma, os tags, pelo seu papel que têm, que é quase de mais do que território, é de etologia, não é? São grupos a demarcarem o seu território contra outros grupos que têm outros tags e que demarcam os seus próprios territórios. Portanto, é um combate pelo território. E poderíamos então dizer que é uma outra forma, ou por outros grupos sociais, mas de fragmentar também a cidade. Não são os processos associados ao capital, etc., mas é uma outra forma de segmentar a cidade. Portanto, creio que aí há uma diferenciação a fazer. Não sei o que se passa no Brasil e no Rio de Janeiro, mas eu evitaria, ou seria mais crítico em relação ao estabelecimento desta relação causalidade tão direta. E, finalmente, a última pergunta é para a Paula, que é, não foi claro para mim se você vai utilizar metodologias de envolvimento dos residentes para a identificação coletiva de soluções para o bairro. Hoje há muitas metodologias desse tipo. Essas metodologias são interessantes e são metodologias porque permitem combater a visão estritamente técnica das soluções, mas permitem também evitar que apenas sejam ouvidas vozes ou fortes ou que estão organizadas. Há vozes fortes, e esses estão sempre organizados, há vozes fracas que estão organizadas, e há vozes invisíveis porque não estão organizadas. Então há metodologias de envolvimento desses, mas também dos outros, que nos permitem ter uma visão mais ampla e sobretudo daquilo que, enfim, não sei se bem se mal, mas nós hoje chamamos a co-criação de uma imagem. O co é coletivo, e nesse coletivo têm que estar aqueles que não estão representados, e há metodologias para isso. Gostaria de saber se vai recorrer a essas metodologias ou não. Só mais uma. Bom dia. Queria parabenizar a mesa aí, nossos jovens pesquisadores, e hoje, graças a Deus, eu consegui falar, porque ontem foi limado, né, Álvaro? Hoje, pelo menos, uma perguntinha vai rolar. Quase que eu fiquei de fora. Mas, então, vou fazer só algumas perguntas para o Lucas, porque, na verdade, a gente tem mais, assim, intimidade, está trabalhando junto, está fazendo minha disciplina.
E, assim, algumas provocações que talvez as pessoas não tenham entendido, eu estou entendendo mais porque a gente está trocando essa ideia. Assim, concordando com o que foi falado imediatamente antes da minha fala, eu acho que, de fato, realmente, digamos assim, a grande teoria que você está se debruçando de tentar explicar através dessa noção de sistemas complexos, mais precisamente, teoria de sistemas realmente é muito genérica, não tem poder explicativo para o que você está querendo entender. E aí a gente já conversou sobre isso, mas é mais para provocar aqui para todos também perceberem o nível da discussão. Eu acho que, de fato, você precisa conversar mais claramente com algumas teorias definidas a partir do problema mais bem elaborado. Você vai dialogar com teoria da transição florestal, teoria da transição demográfica, você vai se debruçar em teorias de economia clássica, decisões que os indivíduos tomam racionalmente, para tentar explicar as transições que você está propondo. E aí, dando um passo à frente aqui, eu acho que o seu modelo, mesmo a gente já tenha conversado para caramba, ainda está, como foi apresentado, muito determinístico. E aí eu pergunto quais seriam as alternativas, porque não parece que é exatamente isso que você está querendo saber. Você já apresentou ali uma coisa a priori, um modelo a priori, um sistema bonitinho, parece um ar-condicionado, que tem um circuito fechadinho ali, que é aquilo. A floresta estava lá, e aí vieram os escravos, vieram aquilo e virou café. Aí o café, aí por causa de um fator único, uma causa, um fator motriz ali, foi abandonado por escassez de trabalho e virou pasto. Está muito simplístico esse modelo e tem que explorar o que está entre essas coisas. Primeiro que não foi um passe de mágica, você sabe melhor do que eu. O que está acontecendo entre essas transições? Não é de repente num salto a floresta vira. E por que necessariamente esse caminho? Essa aqui é a grande pergunta. Não tem alternativa? Será que é esse o legado? E se for isso, determinístico, não precisa fazer pesquisa. Pronto, acabou. Era floresta, virou café e virou pasto. E aí uma questão mais específica, assim, só para não me lembrar tanto, alguns detalhes aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Então, voltando, eu acho que você precisa ter, além de uma hipótese, outras hipóteses, e, como foi falado também, mas uma pergunta mais clara. Tem que saber exatamente o que você está querendo saber. Eu não entendi ainda, eu sei, mas não está claro. O que você quer saber? Se você quer testar uma hipótese, você precisa de ter evidências para suportar essa hipótese. Como é que você vai fazer isso? Como é que se faz isso na história ambiental, etc.? Como é que você vai colher evidências? Me parece que você lançou ali, um pouco sem explicar isso, algumas, digamos, das metodologias que você está querendo coletar dados. Que tipo de dados são esses? Você fala de etnobiologia, por exemplo. Não está claro o que etnobiologia vai informar a sua pesquisa. Como é que você coleta dados para mostrar que a sua hipótese faz sentido ou não faz sentido? Isso não está claro. E aí também um detalhe que a gente sempre conversa sobre essa noção da observação participante, que parece que falta um entendimento em boa parte das pessoas que fazem isso na geografia. Observação participante necessariamente é mergulhar na cultura ou na vida cotidiana. Se você não fizer isso, isso não é observação participante. Você não vai fazer isso, você não vai viver nas comunidades, mergulhar, andar de bermuda e chinelo e mexer lá, não vai fazer isso. Você vai usar instrumentos de coleta de dados que podem ser usados paralelamente com uma observação participante, entrevistas mais formais, etc. Então, assim, só para me lembrar, essa é para mim a grande questão. O modelo está determinístico, como é que você tenta resolver isso? E aí, de novo, voltando àquela questão inicial. Qual é o caminho, partindo daquela noção de pesquisa orientada por problema, para a gente se livrar dessas amarrações a priori? O problema é que vai me dizer para qual teoria eu vou, para qual eu aprofundo, para qual escala eu vou. Como é que você vê aquela noção de contextualização progressiva? Até onde eu vou no tempo atrás? Como é que eu mudo a escala temporal? Como é que eu mudo a escala espacial para responder meu problema? Tá bom? É isso aí. Obrigado. Parabéns. A mesa, por favor. Posso começar? Posso começar. Eu queria agradecer a
contribuição de todos, assim, eu acho que nesse momento é super importante, assim, para a gente realmente continuar caminhando na pesquisa. Eu vou tentar responder a cada um, assim, especificamente. A primeira pergunta, eu achei interessante a tua abordagem sobre a arte política, eu acho que é bem no caminho que eu pretendo seguir na minha pesquisa, principalmente acreditando no espaço político, né, e na arte, no potencial da arte dentro desse espaço político como uma forma de contestação e de participação. Também pretendo pesquisar a arte a cidade como obra, não como um produto, né? Então acredito que os movimentos subversivos têm essa capacidade de transformação da cidade como obra, que é construir a cidade de dentro da cidade, não de fora. Acho que essa parte da legitimidade, acho que foi um ponto que vocês dois tocaram, e que na verdade, o que eu falo de legitimidade não é necessariamente no âmbito da lei legal, mas sim de por que determinadas manifestações são esteticamente aceitas e outras não. Então, por que, por exemplo, um grafite do Cobra no Porto Maravilha é esteticamente aceito, esteticamente valorizado e bem remunerado, e um grafite ou uma pichação ou um tag, né, que eu vou entrar um pouco mais na frente, é desvalorizado, é deslegitimado e é apontado como um problema ou é relacionado à violência. Então, eu acho que essa é mais a partir dessa indagação que eu quero continuar trabalhando.